Todo mundo sabe que eu sou fissurado em Star Wars. Todos os meus familiares, todo mundo. Eu acho que não tem nada a ver com eu ter um cachorro chamado Chewie, que é mais parecido com Ewok, mas ele tem o nome de Wookie. Chewie! Chewie! Vem, Chewie! Vai lá, Chewie! Ó, vai, ó. Ou com eu ter feito uma apresentação de Jedi no meu casamento. Mas essa coincidência, não tem nada a ver. E por isso um monte de gente me pergunta, faz comentário, pergunta as coisas pra mim sobre Star Wars. É uma zona, um monte de gente. E uma das maiores dúvidas que as pessoas têm, que as pessoas mais me perguntam, é sobre os Stormtroopers. Ô, louco desse, ó, Mariano, eu gostei daqueles Stormtroopers lá do filme novo lá ainda, aqueles clones lá, ó, os caras é top do set aí, melhor de todos os Stormtroopers do set lá, os clones. Eu gostei pra caralho. Ô, Davidson, você gosta de Star Wars, né? Cara, você poderia me dizer como que o Império conseguiu fazer tanto clone? Pra aqueles clones ficar tão morro ainda, errar todos os tiros lá, aqueles brancos do Stormtrooper? Nossa, filho, me dá um trabalho deixar esses robôs em todo branquinho desse jeito, né? Rapaz. E é uma confusão danada, é Clone Trooper, Storm Clone, é uma loucura. Por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo para explicar a diferença entre os Stormtroopers, que não são só Stormtroopers, a gente vai entender isso nesse vídeo, beleza? Então, bora lá! A primeira coisa que a gente tem que entender para entender as diferenças entre os Stormtroopers é que, na verdade, existe um período cronológico, existe uma ordem temporal dentro de Star Wars, que rege a história de toda a franquia. Então, eu vou dividir mais ou menos a história para que você entenda a diferença entre os Stormtroopers dentro da história de Star Wars, beleza? Dentro da história de Star Wars, a gente tem vários regimes políticos, e é nesses regimes políticos que os tempos estão. O primeiro deles é a República, que corresponde aos filmes 1, 2 e 3. E eu tô falando 1, 2 e 3 mesmo, tá? Não é na ordem quando lançou, que primeiro lançou 4, 5, 6, valeu? No 1, 2 e 3 a gente tem um regime democrático em Star Wars, que é muito parecido com o que a gente tem de verdade hoje no Brasil. Existem vários representantes, existe um Senado com vários senadores e tudo mais. Dentro deste período, em determinado momento da história, alguns planetas da democracia, da república, resolvem se rebelar e falar assim, não quero mais ser da república, não quero, deu já pra mim de república. E aí esses planetas começam uma guerra contra a república pra acabar com a república e que tudo, tipo, deixe de ser república. Aí é bagunça do caralho. Enfim. Esses caras que entram em guerra contra a república se auto-intitulam os separatistas, que queriam separar a república pra ter um outro regime democrático. E o que acontece? Os separatistas tinham um exército muito mais bem preparado. Tá? Com um monte de droids, etc., que já estavam prontos para a guerra, enquanto a República não tinha. A República era pacifista até esse momento de Star Wars. E pela necessidade de se proteger dos separatistas, a República compra um exército de clones do planeta Camino. Um dia eu gravo um vídeo pra falar de Camino, tá? Se você quiser saber o que é Camino, deixa nos comentários que depois a gente grava um vídeo só sobre Camino, beleza? Então a República encomenda um exército de clones, que são os primeiros clones, os primeiros Stormtroopers, todo mundo fala, da franquia, que são na verdade os Clone Troopers. Então, os Clone Troopers são os primeiros soldados que a gente vê em Star Wars, que são esses que você tá vendo na tela agora. Eles são clones, foram todos clonados a partir de um cara, de uma pessoa que era um caçador de recompensas, o Jango Fett, e eles são os soldados da liberdade na República. Eles lutam para defender a República dos separatistas. Inclusive eles lutam sob comando dos Jedi na época, beleza? Isso são os Clone Troopers. Próxima categoria, agora sim a gente chega nos Stormtroopers. Aqui começa a confusão de toda a parada. Todo mundo de gente fala assim, nossa senhora, quanto clone. Não, Stormtroopers não são clones, ok? O que acontece? Quando a República vence a guerra, na verdade ela meio que perde a guerra. É tipo aquele vídeo da Dilma, sabe? Quem perder vai ganhar. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Enfim, é mais ou menos daquela situação. É estranho, desculpa, mas é assim mesmo. Enfim. Quando eu digo que a República perde a guerra, é porque no final das guerras clônicas, Guerra dos Clones, entendeu? Das guerras clônicas, o Palpatine, que é o presidente da República, mais ou menos.
ele dá um golpe de Estado e toma a República, transforma a República em uma ditadura, que é o nosso querido Império, com aquela marcha imperial maravilhosa. O João vai tocar ela, depois você vai escutar o João, que é o editor, no violão, assim. Isso eu não vou tocar. Vai sim. Quando ela toma, a República precisa de soldados. E o que são os Stormtroopers no Império? Eles não são clones. Quando o Palpatine dá o golpe e transforma a República em um império ditatorial, ele precisa montar um exército para manter. Os clones, então, eles são pouco a pouco tirados de linha, eles recebem umas férias forçadas, são aposentados, demitidos, assim, né? E aos poucos eles estão sendo substituídos por soldados, por pessoas que se alistam no Império. Eles não são clones. No início haviam alguns clones, mas depois, com o passar do tempo, todas as pessoas que estão no Império são pessoas normais, como eu, não é bem como você, mas também. São pessoas normais. Inclusive o Império faz uma propaganda massiva, tipo, I need you, preciso de você, se inscreva no Império. É um negócio muito louco, tá? E são todas pessoas. Os Stormtroopers no Império são os guerreiros de elite, são soldados de elite do Império. Os caras, tipo, mano, o cara é foda. Eu sei, você dá pra estar rindo também, que os caras não acertam nem o tiro, eu também tô rindo. Eu não sei ficar falando isso, mas tá bom. Então, os Stormtroopers são os guerreiros de elite do Império. Tipo assim, cara, os mais foda, as piores missões são dadas para os Stormtroopers. O cara vai lá, ele se alista, passa por todos os níveis de treinamento até se transformar em Stormtrooper. A gente zoou aqui que eles não acertam tiro nenhum, tem um vídeo que você vê os caras batendo a cabeça na porta e tudo mais. Mas, o que acontece? Inclusive, dentro das fileiras, das trincheiras do Império, dos generais, muitos deles culpavam a ineficiência dos Stormtroopers por terem sido substituídos por pessoas. Tipo, os clones eram programados, não dava merda, pessoa, enfim. Mas é isso, beleza? Continuando, a gente tem os Stormtroopers da Primeira Ordem. E pra gente entender o que eles são e as diferenças, a gente tem que entender um pouquinho da Primeira Ordem. Ainda não foi assim completamente explicado em Star Wars o que é a Primeira Ordem, mas todos os indícios dizem que a Primeira Ordem é tipo o que sobrou do Império. Lá no filme 6... quando os caras vão pra Yavin, naquela lua bonita lá, florestal, e destroem a segunda Estrela da Morte, o Império cai. Palpatine morre, etc. O Vader volta a ser o Anakin, volta a ser do bem, salva o Luke e tudo mais. E aí o Imperador morre. Desculpa. Depois que o Imperador morre, ninguém mais comanda o Império e ele começa a se, tipo, rachar, a se partir porque não tem mais uma liderança de poder. O Império era um regime ditatorial criado e governado pelo medo. Sem um cara pra pôr medo, fudeu. Todo mundo começa a falar, agora eu sou o Império. E tipo, um monte de regimento, um monte de batalhão, um monte de Stormtrooper, Destroyer e tudo mais solto pela galáxia inteira e vira uma merda tremenda, tá? E todo mundo começa a lutar. Tudo indica que a Primeira Ordem seja tipo um ajuntadão, tá ligado? Um junto misturado dos batalhões mais fortes. Então isso é o que até hoje nós presumimos. Inclusive no livro Marcas da Guerra do Star Wars, você vê um encontro de cúpula de alguns generais lá, de alguns capitães do Império, uma galera do Império, que começa meio que parece que aquilo é o início da Primeira Ordem. Tá, e como isso impacta Star Wars e os Stormtroopers, que são, né, o assunto do nosso vídeo hoje. Os Stormtroopers da Primeira Ordem, eles não são alistados e eles não são clones. Eles são pessoas também, só que são pessoas que são raptadas pela Primeira Ordem. A Primeira Ordem vai lá, chega numa aldeia, tipo, mata geral, vai subir ninguém, mata geral e rapta as criancinhas para se tornarem soldados. Aí elas são passadas por um baita treinamento que tem a ver com condicionamento, com uma lavagem cerebral e tudo mais. Então eles não são nem alistados e nem clones. Isso é muito complicado, porque aí a gente vê lá o Finn, por exemplo, fugindo quando ele começa a falhar o condicionamento pelo qual ele passa. Isso faz com que os Stormtroopers da Primeira Ordem sejam inclusive um pouco mais eficientes, porque eles são na verdade condicionados, eles passam por um treinamento de condicionamento ali, um paranauê mental, uma parada louca no cérebro aí que ferra tudo, vai. Tá? Então, a gente tem uma nova categoria que surge, tipo, que não é de clone e não é de pessoas que se alistam, são raptados. Inclusive, a gente vê lá que o Finn, ele não tem nome. Tinha um código de barra, que é o nome do Finn.
tá? FN2 alguma coisa, desculpa, não lembro. Bom, pessoal, é isso. Espero que a partir desse vídeo você tenha entendido que nem tudo é clone, nem tudo é Stormtrooper e que, tipo, mais importante que isso, Star Wars é um universo extremamente rico, é muito da hora. Eu sou suspeito porque, cara, teve Star Wars no meu casamento, mas enfim. Cara, então, pensa que a partir de agora você tem, tipo assim, o dever sagrado de toda vez que alguém confundir falar assim, não, cara, você não tá falando, tá errado, não é. Beleza? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os amigos. Manda pra aquele amigo que confundiu. Sabe aquele amigo? Nossa, os Stormtrooper da República era foda. Você pega e manda pra ele. Não, espera. Vou te mandar um vídeo da Nerdice que vai, tipo, te ensinar que não é assim. Comenta aí quais são os assuntos de vídeo que você quer. A gente tá começando o canal agora, então a gente precisa muito saber do que você quer ouvir, tá? Se você quer mais de Star Wars, se você quer mais de Marvel, DC e tudo mais, então manda pra gente que a gente vai gravar, só comenta aqui embaixo, vamos lá, tá? Outra coisa, junto com esse canal maravilhoso, lindo, que você está vendo, a gente também tá lançando um monte de canerdicas. O que são canerdicas? São canecas de nerd. Tá? E este é o modelo especial deste vídeo. Quase que eu me molho. Então, cara, se você gosta de Star Wars, se você gosta de Stormtroopers, esse modelo é muito top. Esse aqui é meu, já era. Perdeu o nerd, esse é pessoal bonito. Vou deixar pra tomar água antes de dormir, assim, na cabelo da cabeça. Se você quiser, se você gostou deste modelo, tem fotos dele completo, bonitinho, pra você ver certinho no nosso Mercado Livre. A gente ainda não tem loja virtual, mas vai ter. Cara, então é isso. Compartilhe o vídeo, ajuda a gente, porque você já sabe, Nerdice não é um canal, não é uma loja, é um estilo de vida.